kiss for you. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de geometria espacial na parte de poliedros, relação de Euler. Aqui eu coloquei para vocês alguns sólidos geométricos que nada mais é do que corpos tridimensionais estudados na geometria espacial. Aqui nós vamos aprender a classificar entre poliedros e não poliedros. Os poliedros são classificados como figuras tridimensionais com faces poligonais e bordas retas. Se uma figura geométrica ela é toda reta, formada por pontos, mas uma parte dela é redonda ou arredondada, neste caso nós consideramos corpos redondos. E nesses corpos redondos a gente não vai estudar neste primeiro momento. Então, neste caso, ficaremos com estas figuras aqui. E dentre os poliedros, nós vamos estudar dois tipos, os convexos e os não convexos. Os convexos, pessoal, são figuras geométricas na qual eu tenho o seguinte: eu tenho que quando a gente coloca um ponto e qualquer outro ponto dentro da figura, ou na face, ou qualquer lugar, se eu traçar um segmento de reta e ela continuar dentro da figura, significa que vai ser um poliedro convexo. Agora, quando acontece, por exemplo, neste caso aqui, onde eu coloco um ponto neste local e eu coloco outro ponto e eu ligo com um segmento de reta, você percebe que esse ponto fica fora. Então, neste caso, ele é um não convexo, que a gente vai chamar também de côncavo. Resumindo de uma maneira bem prática, pessoal, se tiver alguma parte que é interna à figura, ou seja, tem um buraco, eu vou considerar que ela é um polígono não convexo. Então, neste caso, a gente também não vai estudar. Estudaremos apenas os poliedros convexos neste primeiro momento. Pessoal, é o seguinte, para a gente entender melhor como funciona, a gente vai aprender uma relação muito interessante. Olha só, a gente vai conhecer agora a relação de Euler. Antes da gente definir como funciona a relação de Euler, devemos definir então o que é vértice, o que é face e o que é arestas. Quando eu digo vértice, é a ligação dos lados da figura. Quando eu falar aresta, significa que é basicamente o lado das figuras das faces. E a face é o que sobrou, essa parte lisa externa à figura. Para a gente entender então como funciona, vamos para a seguinte relação. V mais F é igual a A mais 2. Olhando assim é um pouco complicado, mas um macete matemático para lembrar dessa fórmula eu tenho certeza que você nunca vai esquecer, que é vamos fazer amor a 2. E é só isso, bem tranquilo e bem simples. Para a gente entender como funciona, vamos fazer 4 exemplos de uma maneira bem simples para você conseguir resolver e entender como funciona esta fórmula. No primeiro exemplo temos o seguinte: um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro? Pessoal, primeiro momento você tem que fazer o seguinte, ó, separa o V, o F e o A, sendo que o V é vértice, o F de face e o A de aresta. Olhando no problema, vemos que vértice é igual a 18 e a face é igual a 16. Então, neste caso, pessoal, basta substituir na fórmula V mais F é igual a A mais 2, que a gente encontra então o resultado. Fica assim, ó. 18 mais 16, que é o vértice mais a face, é igual a aresta, que eu quero descobrir, mais 2. Relação matemática bem simples, temos o seguinte: 18 mais 16, 34, igual a A mais 2. Eu vou trocar aqui a ordem para ficar um pouco mais simples de entender. A mais 2 é igual a 34. Passo o 2 negativo para o outro lado, teremos que arestas é igual a 34, tira 2, logo temos que aresta é igual a 32. Simples assim, pessoal. Vamos fazer agora o exemplo 2. Temos o seguinte: em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Qual é o número de faces? Primeiro momento, eu peço para vocês colocar aqui na lateral, só que não foi dado nenhum valor, então como é que a gente vai fazer? Nessa parte, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades, o que isso significa? Pessoal, a palavra excede, lembra o quê? Que está a mais, aquilo que foi acrescentado. E na matemática a gente coloca o seguinte: uma coisa que representa uma quantidade a mais, eu coloco o símbolo de mais. Isso aí. Então, o número de arestas é igual ao número de vértices mais 6. Professor, mesmo assim, não entendi. Pensa o seguinte: o número de arestas excede, significa que é mais o número de vértices. Então, neste caso, 6 mais vértices, no caso aqui, vai ficar então A igual a V mais 6. É um
pouco chato de entender de primeiro momento, mas não é muito complicado. Quando a gente vai colocar agora na fórmula, preste atenção. Vértice, eu não sei quanto é. Arestas, eu tenho a informação que é vértices mais 6. E a face é o que eu quero descobrir. Substituindo esse A lá na fórmula, teremos o seguinte. V mais F é igual a V mais 6 mais 2. A gente vai somar aqui, né, pessoal? 6 mais 2 agora? Não, pessoal, calma. Pera o seguinte. Tá vendo que tem um V de um lado e o V do outro? A gente pode cortar só esse V com esse V e vai ficar somente F é igual a 6 mais 2. Professor, posso fazer isso mais rápido? Pode, neste caso pode. Estou fazendo passo a passo para que todo mundo não tenha dificuldade. Então, o número de faces, pessoal, 6 mais 2, 8 e acaba aqui. Tranquilo, né? Vamos para o exemplo 3. Quantas arestas tem um poliedro de 4 faces retangulares e 2 quadradas? Como é que a gente vai contar se não tivesse, por exemplo, essa figura? Porque 4 faces retangulares e 2 quadradas é bem fácil desenhar e neste caso aqui nós temos um paralelepípedo. Só que para a gente entender o funcionamento, eu vou colocar um exemplo aqui na qual a gente consegue visualizar e no próximo exercício a gente vai colocar um que a gente não consegue visualizar o sólido geométrico. Então vamos fazer o seguinte, se eu tenho 4 faces retangulares e 2 quadradas, você concorda que cada face retangular tem 4 lados? Então tem 4 arestas. Nas quadradas também. Temos 2 quadradas, porém nós temos 4 arestas, pessoal. Então aqui fica assim. Se a gente pensar os lados aqui da figura, vai fazer o seguinte. 4 vezes 4, que significa? Eu tenho 4 faces retangulares que têm 4 lados. Nós não temos 2 quadradas, então 2 que multiplica. Cada quadrado não tem 4 lados? Então, 2 vezes 4. Você vai perceber que os lados aqui sempre estão concorrendo com o mesmo lado. Então, neste caso, a gente acaba contando 2 vezes. Então, a gente vai dividir por 2. Então, vai ficar só assim, ó. 4 vezes 4 mais 2 vezes 4, tudo dividido por 2. Professor, sempre vai ser dividido por 2? Sim, pessoal. Sim. Você tem que perceber o seguinte, para todas as figuras geométricas que a gente vai estudar aqui, o número de arestas, se a gente fosse contar agora na figura, você ia reparar que a gente está contando a mesma coisa 2 vezes. Então, sempre que tiver o estudo de arestas, a gente pode multiplicar a quantidade de faces por lados que ela possui. Como neste caso nós temos 4 faces retangulares, e cada retângulo eu não tenho 4 lados, então fica 4 vezes 4. Mas não tenho 2 quadrados? 2 multiplicado por 4. De onde vem esse 4? Porque o quadrado tem 4 lados, ou seja, 4 arestas. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 4 é 16 e 2 vezes 4 é 8, tudo dividido por 2. 16 mais 8 dá 24 por 2, que dá 12 o resultado final. Então, o número de arestas dessa figura é 12. Se você conseguir contar agora, pessoal, você vai reparar que nós temos 12 arestas e a gente não contou 2 vezes como a gente tinha imaginado anteriormente. Vamos para o exemplo de fogo para a gente entender como é que funciona. Exemplo 4. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que cada vértice se encontra 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Muita calma nessa hora. Primeira parte, vamos colocar vértice, face e aresta aqui no canto. Que informação nós temos? Apenas que tem 20 vértices. Para a gente descobrir o número de faces, não dá. A gente não consegue imaginar uma maneira. O que a gente pode fazer é o seguinte, dá para utilizar aquela fórmula, vamos fazer amor a 2? Também não dá. Por que não dá? Porque tem 2 valores aqui que eu não sei. Mas tem uma forma da gente achar o valor de A fazendo o procedimento que a gente estudou no exemplo 3. Como? A gente não tem 20 vértices, cada vértice não encontra 5 arestas, então a gente só vai multiplicar 20 vezes 5. Lembra que tem que dividir por 2? Pronto, então o número de arestas é igual a 20 multiplicado por 5, tudo dividido por 2. 20 vezes 5, 100. 100 por 2, 50 e é só isso. Agora achamos o número de arestas. Como a gente já tem vértices que é igual a 20 e agora nós temos o A que é igual a 50, basta que a gente substitua então na fórmula vamos fazer amor a 2. Daí temos o seguinte, o vértice é 20, face eu quero descobrir, o A é 50 e o 2 é 2 aqui mesmo. Somando então, 50 mais 2 temos 52. Passando o 20 para o outro lado, invertendo o sinal, teremos então que o número de face é igual a 52 menos 20 e temos o resultado final, então, 32.
Tranquilo, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.